bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Estamos no episódio do 35. Caramba, cara, cada história passando aqui e hoje não poderia ser diferente. Vamos conhecer ele, que é empreendedor aqui na cidade também. Acho que abriu recentemente, não sei quanto tempo está aqui no mercado. Vamos entender, vamos aprender um pouquinho aqui sobre os negócios dele aqui. Meu amigo Fábio, que ele tem uma clínica aqui em São Roque, né, Fábio? Isso, exatamente. Boa tarde, galera. Boa tarde, Edu. Então, beleza. Fábio, vamos lá. Conta primeiro quem que é Fábio. Você é de São Roque mesmo, Fábio? Sim, da onde sim. Você é? Eu tenho 45 anos, eu nasci aqui em São Roque, né? Moro aqui até hoje, né? E é assim, vamos do início ali, né? Lógico. Da parte que eu mais gosto, que é da minha carreira profissional, né? A minha carreira profissional foi até interessante. O meu pai era um homem que eu não conseguia ver a cara dele, de tanto que ele trabalhava. Meu pai foi assim uma pessoa que ele é, né, muito foda, né? E assim, ele trabalhou pra caramba pra poder dar algo legal pra gente, né? E poxa, eu não via a cara dele, não via, cadê esse homem? E aí o que aconteceu? Eu com 11 anos de idade, eu comecei a ir trabalhar com ele. Então eu comecei com 11 anos de idade para poder ver a cara do meu pai. Caraca. Porque não tinha convívio com ele, cara. E assim, e foi legal, foi a primeira... Mas ele tinha o próprio negócio ou ele trabalhava em um lugar? Não, ele era empregado de uma empresa. É até muito louco. Ele era tipo o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Chris. Só que ele não tinha 2 empregos, ele tinha 3 empregos. Caramba. Eu acho que ele dormia por noite umas 3, 4 horas. Ele trabalhava numa empresa até às 17h30, depois entrava às 18 horas no segundo emprego, ficava até umas 10h30, 11 horas, e depois ficava até umas 2, 3 da manhã em outro trabalho, que é na parte de usinagem, né? E eu falei, poxa, eu estudava durante o dia, então eu falei, vou começar a conviver mais com meu pai no segundo e terceiro emprego. No segundo emprego que ele tinha, eu ajudava ele, né? Participava nessa questão de usinagem. E no terceiro eu dormia do lado dele, porque já era tarde, era criança, né? Então eu dormia sentado ali numa mesinha antiga que tinha lá, numa cadeirinha. Eu dormia ali, mas pelo menos estava perto dele. Caramba, como é engraçado, né? Acho que é da geração dos nossos pais. Meu pai, infelizmente, já é falecido, né? Mas eu também me recordo que era isso aí, trabalhar 2, 3 empregos. Sim. No meu caso, meu pai ele estudava à noite, chegava por volta lá da meia-noite, mais ou menos. Então, era de tudo para dar um conforto melhor para nós. Mas esqueci um pouco dessa parte da afetividade, não sei se é a palavra certa, mas que seria o pai e filho, né? A gente acabava ficando meio longe, né, Fábio? Sim, na verdade, assim, ele se preocupava muito com o nosso futuro, né? Então, assim, então ele tinha que fazer acontecer, né? E eu gostava, porque eu estava perto dele e, ao mesmo tempo, era um negócio gostoso de trabalhar, né? E assim nós ficamos, assim, por mais ou menos... Acho que ele ficou nesses 3 empregos aí, 1 ou 2 anos, eu não me lembro direito. E aí eu me lembro que foi justamente isso que alavancou uma coisa muito louca na vida dele, assim. Foi uma coisa assim que, como é que o trabalho compensa, né? Ele trabalhava nesse primeiro emprego, e esse primeiro emprego ia fechar o setor que ele trabalhava, que era a usinagem. E aí ele recebeu assim, poxa, essa notícia, poxa, ficou até meio triste, né? Que na época foi um diretor que foi falar com ele. Era um diretor gringo ainda, era um diretor americano, que veio falar com ele. Para você ter uma ideia, um homem da produção e um diretor de uma empresa multinacional falar com um homem da produção Sim. Porque ele tinha moral. Com certeza. E o porquê que ele tinha essa moral? Porque ele, como ele trabalhava muito, esse diretor admirava ele bastante, né? E até conhecido como Zélão, meu pai, né? Aí falou, pô, o diretor falar com ele, né? Meu pai brincou com ele assim, por que você não terceiriza para mim essa usinagem? Mas brincou assim. E aí passam alguns dias depois, semana, não sei bem direitinho como é que foi, e o diretor deu um fecha nele. Chegou do nada, e aí, você vai encarar mesmo? Ele tomou aquele susto. Não estava esperando, né? Ele falou, caramba, mas veja bem, é a hora, né? E assim, ele podia ter dito sim ou não. E mesmo sem muito recurso na época, ele mandou pro peito e foi.
E vamos. E aí foi quando ele abriu uma usinagem aqui mesmo em São Roque, na rua Barão de Piratininga. Caramba. Pertinho daqui. Ah, eu lembro, acho que embaixo da casa da Mazé ali, que tinha uma... Não, um pouquinho mais pra frente. Eu lembro que tinha alguma coisa ali, algumas coisas ali. Não, ali ainda tem, é calha ali ainda. Ah, calha. É um pouquinho mais pra frente, perto onde a oficina do Baiano. Ah, do Baiano. Tem um portãozinho de madeira ali. O Baiano era casado com minha prima. Ah, legal. E aí o que aconteceu? E aí ele aceitou. E assim foi tudo muito assim, um passinho de formiga. Mas aí ele pegou e alugou esse galpão, que era na rua Barão de Piratininga. E aí ele alugou as máquinas dessa multinacional na época e fomos trabalhar. Ele pegou um sócio também, que foi muito essencial na vida dele, esse sócio, o Valdir. É um cara foda também, muito inteligente, sabe? E ele pegou esse sócio e terceirizou essa fabricação da parte da usinagem. E aí trabalhava lá eu, ele, o sócio dele, mais 2 filhos e mais um irmão. Quantos anos tinha, mais ou menos? Eu tinha 13 anos já nessa época. Nossa época, todo mundo começava cedo, né? Hoje em dia, começa a trabalhar 25, 30. Não, e eu gostava. Assim, ele nunca falou para mim, Fábio, vai trabalhar comigo? Nunca. E eu falava, pai, eu quero ir trabalhar com você. E é gostoso. Eu gostei, nossa, foi a melhor época da minha vida. Foi, assim, de aprendizado, de crescimento. E estava perto dele, entendeu? E é até engraçado, porque o meu pai... dificilmente a gente tem um dia que a gente não brigou nós trabalhamos junto 30 anos juntos. Não teve um dia que nós não brigamos, cara. Mas nunca ficamos de mal. Eu trabalhei muito com meu pai, eu já tive outros comércios aqui na empresa, né? E meu pai também acabava sempre, apesar dele estar dentro de uma outra empresa, que era Carambela na época, aí só que ele chegava alguns momentos e ficava. Agora, nos últimos anos da vida dele, que ele passou uns 10 anos aqui comigo na Climap. Aí todo dia brigava também, mas é o amor, não é aquele negócio, né? É uma briga gostosa. Uma briga gostosa. Se irrita um com o outro, né? Mas não se larga. Não se larga. Não tem como ficar um longe do outro. E fale hoje pra mim, que meu pai faz 2 anos que faleceu, né? Cara, que saudades que eu tenho dele, das brigas dele até. Eu ficava me pentelhando até sábado domingo. Falei, pai, pelo amor de Deus, cara, deixa eu descansar, cara. Fale segunda-feira, daí a gente vai ali. Você não quer saber de trabalhar, que você é vagabundo. Falei, cara, não é isso. Mas não é isso. Eu falei, poxa, cara. Sim, exatamente então isso. Cara. E foi uma época muito interessante. Hoje eu tenho 45 anos, mas na época eu tinha 13. Então, 13 anos você tá voando, você é jovem, você tem força para tudo. E foi até legal, eu mudei o meu horário que eu estudava. E aí eu me lembro que eu estudava na parte da tarde, aí ele me levava de manhã no Senai, cara. No Senai em Mairim, que é na cidade vizinha aqui, né? Então ele me deixava no Senai, ia pro trabalho, depois ele me buscava no Senai, eu almoçava ali mesmo dentro da empresa e trabalhava na parte da tarde, né? Aí depois eu mudei, eu comecei a estudar à noite, né? Então, assim, cara, ele me levava para o Senai, ele me ensinou várias coisas na usinagem, entendeu? E assim foi legal, cara. E com o tempo e com bastante trabalho, aí resolveram terceirizar outros setores daquele meio de fabricação. Era uma empresa, uma multinacional que fabricava filtros industriais. Então, qualquer líquidos, gases que são filtráveis, né? A linha alimentícia, bebidas alcoólicas ou não, tinha também a parte de farmacêuticas, tinha inclusive voltado para o óleo e gás, que é as Petrobras da vida, né? E aí aconteceu, a gente pegou só um setorzinho de usinagem. E aí só que o negócio estava indo tão bem, a galera gostou tanto do trabalho que a gente estava desenvolvendo, que daí ele falou, não, peraí, vamos terceirizar o restante pro Zelão, né? E aí resolveu terceirizar para o Zelão e para o Valdir, que é o sócio dele lá. E terceirizar nesse segundo, ele teve a necessidade de alugar um galpão bem maior. E aí ficamos, a usinagem em um ponto e o outro ponto, a caldeiraria, tinha a caldeiraria, o tratamento químico dos equipamentos e tinha a pintura também. E aí acabou que pegou todo o setor de fabricação ali, e eu estudando, né? Aí o negócio foi indo muito bem. E meu pai, ele sempre foi um cara de número, cara. Ele conversava com a gente, era mais matemática do que português. Ele tinha mais número do que palavras. Era engraçado. Imagina. Da época dessa antiga. Antiga, assim. Era muito engraçado. Pãozinho, até quando eu falava, negócio de colocar pão, né? Aquele saquinho de pão, só anotava ali as coisas ali. Você não sabe disso, você é novão ainda. Não, é assim mesmo, cara. Ele começou a trabalhar com 28, sei.
Tem isso. E foi legal, cara, porque assim, aí ele foi indo tão bem, que aí chegou um ponto que ele comprou as máquinas desse nosso, inclusive ele era cliente, né? Essa multinacional, ela se transformou em um cliente nosso, né? A gente prestava o serviço diretamente para eles. Eles acabaram comprando as máquinas que pagavam por locação. E o negócio foi desenrolando tão bem, que ele aí conseguiu um terreno próprio lá em Mairink e construiu a empresa, né? Para quem é da região, já deve ter ouvido falar na empresa Oliveira e Trindade. Oliveira da parte dele, né, do José Osvaldo, e Trindade, que é do Valdir, né? Foram 2 sócios durante 30 anos. E é assim, cara, e eu cada vez mais eu ficava assim, mais interessado no trabalho e tal, isso, aquilo. E aí eu já não precisava dar essas escapadas para poder ver meu pai. A gente trabalhava o dia inteiro, né? Era escapada para ficar longe do pai. Aí era o contrário. Né? E era o contrário. Mas assim, foi assim, bem legal, cara. Foi bem interessante. Então Mas sua vida profissional acabou ficando daí praticamente antes de você empreender, você ficou com seu pai ou você também trabalhou em outros lugares para ter uma outra vivência? Não, eu nunca tive trabalho em outro lugar. Tinha serviços externos que nós fazíamos em clientes, né? Uhum. Então eu tive muitas experiências diferentes. Por exemplo, até um ponto até interessante, né? Eu fui fazer colégio técnico em eletromecânica por causa da empresa, né? Lá no antigo liceu de alumínio. Sim. Né? Era uma escola técnica muito interessante, por alguns motivos acabou não dando continuidade, mas era procurada muito aqui na região, né? Então, tinha trabalhos assim externos de várias coisas. Por exemplo, nós executávamos serviços e até fabricamos alguns equipamentos para uma antiga empresa que fabricava preservativo aqui em São Roque, que na época era Inal, aí depois mudou para um outro nome de multinacional, depois mudou para um outro. E aí depois acabou fechando por não sei qual motivos, E agora ela voltou também, ela voltou com o antigo dono, tudo isso, aquilo. Então a gente fabricava equipamentos para preservativo, para plataforma de petróleo, para refinaria, bebidas refrigerantes, cervejarias, muita diversidade, assim, uma diversidade gigante. Uhum. Tinha também para a questão de farmacêutica, tinha também que a parte de remédios. Era tudo filtros industriais. Até hoje tem a empresa ou não? A empresa tem. E aí foi por aí que aconteceu esse meu ramo que eu estou trabalhando hoje, né? O que aconteceu? Mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3. O meu pai já está um pouco idoso, né? Estava meio cansado, né? O sócio dele também, né? E aí apareceu o principal cliente na época, há mais ou menos esses 2 anos e meio ou 3, e assim ofereceu de comprar a empresa, mas de sócio. Foi até estranho, foi interessante. Eu fui visitar esse cliente e oferecer os nossos trabalhos, né? E eu saí com um orçamento muito bom na época desse cliente. Só que eu saí com 2 coisas. A minha ideia era sair só com orçamento. Eu saí com orçamento e com uma proposta deles comprarem a nossa empresa. Caraca! Mas na época acho que eu não botei muita fé. Falei, será, né? Porque você não vai para um cliente, mas você tem seus clientes. Sim. Você vai no seu cliente lá fazer o seu serviço e falar, viu? Quero legal, sua empresa. Gostei do seu trabalho. E você não quer vender sua empresa? Você fala, né? Até para o seu pai, acho que deve ter sido um baque muito grande, né? Porque ele já tinha vontade já. Ele já tinha vontade? Mas já. Quando chega para executar, não parece, não fica aquele sentimento. Porque, querendo ou não, uma pessoa que trabalhou em 3 empregos, tudo, de repente começa a empreender, tem aquele apego emocional, né? Quantos anos ele tem hoje? 73 hoje. 73. A gente vai chegar nessa parte já então que é meio complicada. E aí falar, mas beleza, né? Propostas são propostas, né? Uhum. E aí eu cheguei na empresa, falei para ele, passei tudo, ele até não acreditou, falar, acho que o cara tá brincando com você. Tá, ou sei lá, tá só blefando, tá isso, aquilo, né? Só sei que aí, assim, foi desenrolando tudo, né? E até, assim, um ponto, assim, interessante do meu pai, que até que, nesse meio do caminho, ele, assim, ele batalhou muito para ter o que ele conseguiu, mas o sonho dele era uma fazenda.
Não tem nada a ver com a metalúrgica, né? Totalmente diferente. Não tem nada a ver. Mas é um sonho dele, porque assim, ele foi criado em sítio, né? Então, assim, ele trabalhava em plantação de algodão, da família. Aquelas famílias que o pai tem... Eu não lembro quantos filhos eram, em 10 filhos ou 9 filhos. Eram vários filhos. E aí o pai... Inclusive, ele é daqui do bairro. Ah, é daqui? É, daqui do bairro aqui. E aí eles trabalhavam junto para sustentar a família junto, tá, isso, aquilo, né? Então acho que por ele ter aquela raiz ali na parte do campo, essas coisas, né? Então acho que por esse motivo ele tinha esse sonho de ter uma fazenda. E ainda teve também aquela novela O Rei do Gado. Pô, o Rei do Gado. O Rei do Gado. Era da sua época, Dudu? Não, né? Eu sou super noveleiro. Ainda não começou. Viu, se eu falasse em Pantanal, você nem ia saber o que é. Mas eu já na nova geração, né? Era Manchete, nem existia, cara. Era Manchete. Pô, minha Manchete tem mais de 30 anos aqui, fechou, pô. Em 94. Então, tinha Ana Raiz e Trovão, as coisas que existiam. E em cima desse sonho dele, da fazenda, né? Quando ele se estabeleceu melhor na vida, né? Na parte financeira, ele foi até um negócio estranho, assim, mas interessante. Parece que tudo tá traçadinho ali, né? Ele tinha uma caminhonete da época, que era uma F250 quando lançaram. Era uma vermelha, parecia aquele vermelhão Ferrari, com as rodas cromadas, os para-choques cromados, era aquela coisa mais linda do mundo. E, cara, ele ficou com essa caminhonete acho que uns 2 ou 3 meses, e roubaram ela. Puta que pariu. Ele tava na cidade de Mairim, que ela tava num lava rápido, né? Era uma lava rápido de um homem que com a família dele, era ele, a esposa e a sogra, aí ficava um filhinho lá junto, abordaram eles com arma, trancaram todos no banheiro, levaram a arma, levaram a caminhonete. E aí, cara, foi até estranho, porque ele tinha uma outra caminhonete e eu não lembro por qual motivo, chegou uma informação que a próxima ia ser a outra caminhonete também. Pode ser uma coisa meio marcada. Então. E Mairim, que é um pouquinho complicado, né, com essa questão, né? A gente, todos nós sabemos. Mas assim, cara, ele pegou o dinheiro daquele seguro e falou, vou fazer o quê com esse agora? Vou comprar outra, vão me roubar outra? Eu falei, você quer saber? Eu vou comprar terra com ela. Isso lá no passado, né? Isso lá no passado. E aí ele pegou um amigo dele que tinha uma imobiliária lá em Mairim, que, cara, eu quero uma fazenda num lugar bem longe, desse jeito, assim, assado. Aí foi em alguns lugares, foi em outro. E ele conheceu um lugar chamado Ponte Alta do Tocantins. Caraca. A Ponte Alta do Tocantins é o portal do Jalapão. Acho que todos já conhecem o Jalapão. Agora né? entendi o porquê do Jeep. Tem um Jeepinho, tudo. Exatamente. Aí, ó. Exatamente. Então aí, cara, ele foi num lugar lá e viu aquilo. Falei, nossa, que doideira, né? E era um lugar acho que eu não vou lembrar agora, mas era uma terra, uma quantidade de terra muito grande. Boa. Eu acho que são 207 alqueires de terra aqui, só que lá é o alqueirão. Então, o nosso 414 alqueiro aqui é muito grande. É uma coisa de outro mundo. E assim, meu pai sempre foi raiz, cara. Meu pai sabe aquele cara raiz? Então, assim, ele falou, vou levar a família pro mato, a gente vai ficar lá no mato, sei lá, 10 dias, uma semana, acampado, para conhecer minha nova fazenda. Ai, caraca. Para você ter uma ideia, o quanto meu pai é pai raiz, é uma coisa também que eu não me esqueço, foi mais ou menos aos 13 anos. Ele me levou num sítio de um tio meu, né? Ele pegou um 38, deu na minha mão e falou, Fábio, todo homem precisa saber atirar. E foi muito engraçado, cara. E assim, eu sempre quis ser ele, né? Aquele jeitão engraçado, eu vou aprender a atirar assim. Eu não aguentava segurar a arma. Né? Caía, né? Mas ele me apresentou com toda a segurança. Sim. Bonitinho, Fábio, como é que se faz? Nunca coloca o dedo no gatilho, entendeu? A arma não é para você sair dando tiro nos outros. É uma coisa que, assim, se você precisar um dia... Meio de proteção. Né? É para você se proteger. Espero você nunca necessitar. Ele sempre falava isso. Então, isso aqui não é brinquedo. Isso aqui não é uma coisa que você não vai mexer. Ela vai estar sempre guardadinha. Você não vai mexer.
Você só vai mexer o dia que precisar. Espero nunca precisar, espero que ela sempre fique guardada. Mas quando você precisar, você vai aprender. Com certeza, E foi até engraçado, aquele paizão raiz, tá, isso, aquilo, né? E aí fazia isso aí, desse jeito raizão, e ficamos acampados lá em Tocantins, em Ponte Alta, um lugar muito bonito, um lugar que tem muito, assim, cerrado, assim, é um lugar muito bonito mesmo. Uhum. Assim, eu sempre gostei de natureza, gosto de acampar, de pescaria, sabe, um monte de coisa. Então, assim, foi, assim, uma experiência muito louca. E aí, de vez em quando, ele levava a gente fazer uns acampamentos raiz também. A gente fazia uns acampamentos lá no Pantanal, por exemplo, no Pantanal Mato Grossense. Uhum. Pegava, acho que eram quase 1.500 quilômetros de asfalto, tipo mais 3 horas no meio de canavial e depois mais 5 horas de barco. Nossa senhora. Parava Bem no, louco. Puta que pariu. Tem que ter... parava no meio do Pantanal Mato Grossense. Então, bastante ainda. Tirava 10 dias para isso. Caraca. A gente tirava 10 dias para isso. Era muito louco. E era um negócio muito raiz. E era assim, a gente ia em 2 carros com 2 barcos. Um barco grande só para levar as tralhas. E um barco menor só para levar as pessoas. Aí achava um lugar lá no meio do Pantanal, mas no meio do Pantanal mesmo, Pantanalzão mesmo. Achava um lugarzinho, encostava o barco, já ia abrindo uma picadinha com facão, né? Um lugar que não tinha árvore, assim, que fosse mais limpo, só cortava o matinho embaixo, esticava uma lona em cima, né? Ou era rede ou era barraquinha de camping mesmo, entendeu? Aí ali já sacava já o gerador de elétrico a gasolina. Tinha freezer, tinha um monte de coisa, tinha fogareiro, um monte de coisa. E a gente ficava ainda. Porra, a gente ficava lá, cara, tipo, uma semana, né? Era uma semana. E eu me lembro que eu era o responsável pela energia. Isso aí eu me lembro. A energia é sempre umas 5h30, mas começava a escurecer, eu ia lá, eu mexia o galãozinho de combustível do gerador. Sim. E ligava o bichão. E ali tinha 4, 5 horas de energia. Então até umas 9, 10 horas para ralar, ainda tinha. Depois era todo mundo na barraca e vai dormir, porque era tudo escuro, né? Agora imagine só num Pantanal uma coisa dessa, né? Porra, tá louco, cara. Eu adoro acampar, né? Mas, porra, acampar com estrutura. Eu vou no camping ali e já reclamo de ficar 3, 4 dias. Mas eu gosto de acampar. Eu já passei perrengue lá já. Tem muito bicho ali passei também, perrengue. Teve um dos perrengues, foram assim, eram 2 barcos. Então os adultos saíam pescar. E a minha mãe é interessante. A minha mãe é uma mulher que ela é pescadora. E não existe mulher pescadora. A minha mãe pesca, cara. Olha só. A minha mãe pesca, ela é foda. Tudo que ela gosta de fazer hoje é pescar. E aí os homens saíram de barcos, com os 2 barcos pescar. E a ideia é que até o escurecer eles voltariam, né? E eu não sei o que aconteceu com um barco, se eles resolveram ficar pescar até mais tarde. Só sei que o barco que estava meu pai não voltou e escureceu. E eu me lembro que nós tínhamos pegado alguns peixes e era na beira de um praiado, assim, numa água bem rasa, assim, o nosso acampamento. E limparam os peixes e jogaram tripa de peixe, resto de peixe ali, cara. Cara, escureceu e eu tinha, nessa época, sei lá, 12 anos. Era crianção. O meu irmão tem 2 a menos que eu. E minha mãe uma mulher, cara. No meio desse acampamento, cara. No meio do... Então... Mas aí eu sempre lembrei que o meu pai sempre instruiu eu para ter que ser forte, ter que tomar cuidado, ter que ser esperto, ter que prestar atenção nas coisas. Poxa, né? Só que escureceu e lá tinha muito jacaré lá, né? Então, isso que você tá imaginando. Até em beira de água você pode achar onça, alguma coisa assim. Pô. E aí o que aconteceu? Escureceu, o jacaré começou a bater nesses tripas de peixe, esses restos de peixe que tinha. Ele começou a bater tudo na beira do acampamento ali, cara. E é assim, cara. Eu falei... Putz, e agora, né? Ferrou, né? O meu irmão tinha 2 anos a menos que eu era criança. A minha mãe... Que é aquela história, né? Jogar por mão. Tem que ser a hora de correr, né? Bravo demais, cara. E aí eu vi a minha mãe e meu irmão chorando, cara. Choro de nervoso mesmo. Não choro de descontrole, mas chorando de nervoso, sabe? E eu falei, caramba, cara. Aí eu fiquei vendo aquela situação. Eu falei, se eu ficar apreensivo ou chorar junto... eu não vou passar segurança para eles. Então, lembra o que o Zelão passou para vocês, tem que ser forte. Caraca, olha, com 12 anos você tem e eu falei, não, aqui não tem essa não, cara, eu vou ser forte. Eu por dentro eu tava me cagando. Lógico. Mas eu não vou entregar. Eu falei, não, eu sou ruim, não vou. Eu por dentro eu tava me cagando. E eu me lembro até hoje que eu esperei até a hora que meu pai chegou com uma arma na mão, cara. E assim, falei, se precisar, o que vier aqui para cima. Foi até estranho, porque daí
de primeiro momento, nós entramos numa das barracas. Aí depois nós ficamos pensando, poxa, mas se tiver um bicho aqui, a gente não vê se chegou o bicho. Vamos esperar fora. E na hora que nós saímos da barraca, minha mãe botou o pé pra fora e deu do cara com uma cobra no meio do acampamento. Que pariu, cara. Aí ela mesma matou a cobra com um facãozinho lá, era venenosa ainda, cara. E a bicha veio pra cima, brava ainda. Caraca. Eu falei, cara, porque cobra é assim, a cobra ela não ataca pra comer, ela ataca por atacar, né? Ataca proteção, tá se protegendo. Pensa que você vai querer... Ela ataca por atacar, de graça. E minha mãe não pensou meia vez, porque eu tô com 2 crianças, minha mãe ela é bravinha também, a mulher mesmo tá desesperada. E aí falei, poxa, já tem essa. Aí olha lá na beira d'água, cheio de jacaré batendo, e agora? Eu sei que, cara, eu acho que foi quase meia-noite, mais ou menos, porque a gente tem relógio, tinha lá na época. Mas ficamos mais ou menos umas 5 ou 6 horas no escuro, talvez mais, no escurão mesmo. E aí chegou o barco do nosso amigo, que ele ia voltar realmente mais tarde. E aí nós ficamos mais tranquilos. Bem mais tarde chegou o meu pai. O meu pai ia voltar mais cedo, mas deu um problema no barco, quebrou alguma peça da hélice lá. Teve que fazer um... E aí tiveram que fazer uma gambiarra lá e conseguiram voltar. Eu sei que passamos uns perrenguezinhos aí. Caraca. E hoje, seu pai hoje tá na fazenda, é isso? Hoje ele não tá na fazenda. Mas vendeu ou ainda tem? Então, aí voltando para Tocantins, saindo do Pantanal, voltando para Tocantins. Né? A fazenda dele é assim, a fazenda ela fica a 1.980 quilômetros daqui. E meu pai já tá um pouco idoso, né? E aí ele resolveu vender a fazenda. E ele vendeu a fazenda e a empresa daí. Foi num tempo muito curto as duas coisas, né? Então, tanto que eu conheci o Jalapão, aquela região do Jalapão, tudo pela fazenda lá. E ele vendeu a fazenda porque ele não tinha mais tanta disposição e tá meio desanimadão. Não é fácil tocar também, né? Porque agora você veja bem, a gente está falando, poxa, um cara que tinha 3 empregos, aí de repente o cara não tinha mais 3 empregos, só tinha uma empresa e uma fazenda. Ele aguentou um BO mais ou menos, né? Sim. Não é fácil, carregou um peso muito grande nas costas, muito grande nas costas. A fazenda ela dava alguma coisa? Sim. Ele chegou a ter 500 cabeças de gado lá, cara. Caraca. É muito grande. Ele só de pasto lá eram, acho que 60 alqueires de pasto. Nossa. E 60 alqueires nosso. É um assunto que ele não dominava, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que como ele conviveu já quando era mais jovem em sítio, em campo, sim, né? Mas ele sempre buscava conhecimento, o bicho é foda. O negócio dele é matemática. Beleza, ele era assim, legal. Qual o tamanho da minha fazenda? Minha fazenda é tamanho X. Quanto de pasto que eu tenho que ter para ter X de cabeça de gado? Você precisa ter X de pasto. Beleza, então. Quanto vai custar? Fazia sempre as contas dele. Ele era assim. Ele ainda gostava tanto de conta que foi até engraçado. Na época, para fazer a parte do pasto, ele ia ter que fazer um desmatamento ali, numa região ali para fazer o pasto. E esse desmatamento, ele fez uma conta que ele chegou, que o tamanho do pasto era tão grande que valia a pena ele comprar um trator de esteira, contratar um cara, tratorista que chama, né? Acho que é tratorista, né? Contratar um tratorista, fazer esse desmatamento, mesmo com a manutenção, combustível, tudo, do que pagar para fazer. Caraca, era e aí grande, depois, era muito grande. E aí depois, no final ainda, inclusive esse trator ele usou para fazer estrada dentro da fazenda, tudo. Não, o bicho era foda. Coisa doida, né, cara? Isso que eu falo. Cada história que passa aqui, né, Du? Ele é muito louco. E aí, no final, ainda das contas, depois que ele fez todos os passos, tudo que ele precisava fazer com o trator, ele ainda vendeu o trator e ainda ganhou mais um dinheirinho em cima do trator. Não é bobo. Aí, o que aconteceu que foi assim. O que fez ele... assim, o fator principal que fez ele vender a fazenda, que era o sonho dele, e vender a empresa, né? Foi quando veio a pandemia, né? Caraca. A pandemia, ela acabou com um monte de empresa. Né? A empresa só não quebrou porque ele é um cara muito seguro com dinheiro. Ele não vacila com dinheiro. Eu queria ter uns 20% do que ele tem com isso aí. Com essa segurança com dinheiro, ele é foda. Porque é número, né? O cara é foda. Lógico. E aí ele deu uma desanimada muito grande. Não pela fazenda, mas pela empresa. Só que aí ele viu que a situação da empresa, assim, não que estava ruim, mas também não estava boa. Já esteve em tempos melhores. Ele estava mais velho.
Sim, né? não tinha mais o pique. Tudo interfere. Né? Então que ele resolveu tomar uma decisão que eu acho que ele se arrependeu. Ele resolveu tomar a decisão de vender a fazenda para ter um caixa guardadinho ali, para se caso acontecesse algo com a empresa mais grave ali, ele tinha um caixa ali ainda, né? Porque a fazenda era o sonho, mas a segurança era a empresa. Entendi. Entendeu? E assim e aí deu de calhar que ele vendeu a fazenda e em seguida, acho que questão de um ano ou dois no máximo, esse principal cliente comprou a empresa. E assim, se ele tivesse vendido a empresa primeiro, ele não teria vendido a fazenda, tenho certeza disso. Porque ele vendeu um sonho e ele queria só ter um caixa seguro, né? E com a venda da empresa, como o Fábio se sentiu? Então, foi a coisa mais esquisita da minha vida. Eu não posso dizer que é tristeza, eu acho que foi pior que tristeza. Não sei dizer, foi um negócio muito estranho, porque assim, tudo que eu fiz na minha vida foi para a empresa lá. Dos 13 anos até os 30, até os 40, eu fiquei mais 2 anos depois, até os 43. Então, 30 anos seguidos, é isso mesmo. 30 anos seguidos, assim, o que eu estudei, o que eu me qualifiquei, o que eu vivi, era só a Oliveira Trindade. Para mim era a Oliveira Trindade. Assim, não vou mentir para você, eu nunca, assim, no comecinho eu trabalhei bastante, mas eu nunca fui de me matar, de trabalhar igual ele, porque eu tive esse conforto, eu estava presente ali, mas eu nunca fui de me arrebentar de trabalhar igual ele. Ele nunca me cobrou isso também e eu nunca precisei chegar a esse ponto, mas eu estava lá presente. E aí quando ele vendeu, eu continuei na empresa, por isso que foi muito estranho. Eu tinha um cargo lá na empresa de gerente de qualidade, porque eu fui evoluindo ao longo. O meu primeiro cargozinho ali foi na parte de usinagem, aí depois eu passei para o controle de qualidade, inspeção, depois gestão da qualidade, Até né? pela sua idade também, né? Tinha que ser progressivo, né? Isso, exatamente. E eu fazia também alguns serviços externos, algumas coordenações, né? Eu era o cara multifunção lá, acho que eu tinha uns 5, 6 funções diferentes lá. E assim, sempre assim, por ele. Não vou mentir, não sei se assim, é até estranho eu falar, eu não fiz pela empresa, eu fiz por ele. É claro que uma coisa estava ligada à outra, Associar a outra. mas o negócio era ele. O negócio tipo, a obsessão é o Zelão, entendeu? E a gente brigando e eu brigando para que tivesse sempre o lado dele, entendeu? Isso que é engraçado. E assim, aí quando ele vendeu a empresa, eu fiquei por 2 anos lá ainda, entendeu? E assim, foi muito ruim para mim. Eu não sei dizer se foi um estado depressivo, porque eu não entendo. Eu tenho um jeito diferente de falar sobre depressão. Não sei, mas foi cruel. Era um negócio que me corroía por dentro. De saber. O problema não é que a empresa foi vendida aqui, ele não estava mais lá. Entendi. Entendeu? Tinha dia que eu procurava e falei, porra, cadê o Zelão, entendeu? E ele não estava lá. Foi foda. Desanimou, foi desanimando. Foi aí que daí você quis sair e começar a empreender? Então isso aí foi difícil, o fato dele não estar lá. Isso que era que me coçava, entendeu? Aí, nesse meio tempo, eu já comecei a procurar alguma coisa, né? E aí, eu falei, poxa, eu acho que um negócio legal é eu ter uma franquia, porque uma franquia traz um modelo de negócio que, se existem várias unidades, é porque o negócio funciona, né? Sim. Então, essa aqui é a ideia. E a partir do momento que o negócio funciona, tá a receita ali, eu vou mandar bala, né? E aí eu vi uma rede de academias. E eu falei, pô, legal essa rede de academia, tá isso, aquilo, né? Mas aí não deu certo a rede, até por questão de tamanho, precisava de um local muito grande, tá isso, aquilo. E o valor estava um pouco acima do que eu desejava. Só que aí você sabe, quando você procura no Instagram alguma coisa de rede, começa a mostrar um monte de rede de um monte de coisa. Hoje em dia tá até fácil, né? Se fosse antigamente, na minha época foi jornal. Exatamente. Foi jornal, Du. E aí aí de repente, como ele começou a ligar um monte de franquias, começou a aparecer franquia no Instagram direto para mim. O Instagram nem fica espiando a gente, é só um pouquinho, né? Não imagina, só escutado já começa a aparecer. Aí apareceu essa franquia de saúde estética masculina. Mas você não manjava nada disso, né? Não manjo ainda.
Assim tecnicamente não, o como funciona a máquina sim. Mas é uma coisa que meu pai sempre disse. O meu pai ele estudou só até a 4ª série. Ele conseguiu ter um sucesso na carreira dele. E ele ele fala uma frase que é assim, ó, que existem os espertos e os inteligentes. E muitas vezes os inteligentes vão trabalhar para os espertos. Olha só. Ele sempre fala, então Verdade. seja esperto, né? Seja esperto. Então é claro que eu não sou da área da saúde, né? Da área da estética, mas eu tive aquele Você é convivência. gestor, né? Você tá mais pro lado do gestor. Isso, eu tive aquela convivência. Então, assim, eu vi também, primeiramente, que eu podia entrar nessa área mesmo, não ter a qualificação, desde que eu tivesse as profissionais corretas. Treinamentos são quase diários na rede, entendeu? E, assim, hoje eu entendo bastante parte. Mas o que te atraiu? Vamos falar agora exatamente sobre a clínica, né? Sim. O que te atraiu numa clínica praticamente que é só atendimento a homens, né? É isso assim, o que a gente pode pensar? Assim, eu queria uma franquia. Mas o que eu vou ter de diferente? Hamburgueria? Quantas hamburguerias tem em São Roque? Pelo amor de Deus. Pizzaria? Quantas tem? Casas de bebidas? Quantas tem? Então, o que não existe? Né? Vamos inventar a roda, né? Vamos ver o que a gente tem aqui que não existe. E aí esse negócio me chamou a atenção, porque imagine só, uma clínica de saúde e estética masculina. Isso não existe. Aqui não. Não, daqui em nenhum lugar no mundo. O único lugar, não existia, né? Porque agora existe, né? Que é uma unidade, é uma rede chamada Homens. É Homens com um Z, né? Tá, na sua camiseta até aqui, né? Isso, é o Homens com Z, esse Zzinho aqui. E o que acontece? Falei, poxa, cara, tá aí, ó. Uma coisa que não existe, é exclusividade, é pioneirismo. Você vê todo o modelo de negócio que teve o pioneirismo, os caras estão voando. Um bom exemplo é o podcast. Os primeiros Nossa Senhora. estão voando. Estão voando assim, a nível assim. Estratosférico, né? Isso. Sempre o pioneirismo vai dominar. O pioneirismo sempre vai dominar. E aí falei, poxa, legal. Aí eu, sei lá, fiz uma reunião, outra. Quando eu vi, já estava com o contrato assinado. Eu estava com o contrato assinado. É uma rede de saúde estética masculina. Ela tem, acho que mais de 130 ou 140 unidades no Brasil. Ela é brasileira. Ela já é a maior do mundo em saúde estética masculina. É um trabalho muito legal. Porque, assim, lá nós trazemos para os homens aquilo que o homem não tinha chance. O homem ele tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar da família. E ele? Não tem tempo. O homem não é um Porém, tanque. tem um paradigma que provavelmente também deve ser da sua época. Você teve um pai também que era meio brutão, o meu também era assim. Não tem muito isso aí de pessoal, pô, homem tem que se cuidar? Então, é exatamente esse que é o ponto. Só que é assim, por que você olha para a cara das meninas, sempre está bem melhor que a nossa cara? A gente é judiado, a gente não tá Não nem se aí cuida. pra nós, né? Não se cuida. A gente é judiado. Mas é judiado Não é? mesmo, é judiado. Sou um pouco mais velho ainda com você, mas tipo, pô, Nós na somos época, judiados. Mas é por quê? Porque a gente não se cuida. E mesmo se pegar a década de 90, se a gente falar assim, vou fazer um botox, já sabe que você ia escutar, né? Entre os amigos. Eu vou falar a verdade. Antes de eu ver sobre a clínica tudo, eu jamais iria fazer um botox. Eu não faria um botox, nem ferrando. Cara, o dia que eu não tenho, ó, levanto a sobrancelha, não tenho uma ruguinha, cara. Cara, na hora que você vê, você fala, o que é isso, cara? O que é isso? Qualidade, né, cara? Isso aí também traz saúde, né, cara? Isso aí, né, pra pessoa. Então, sabe que eu aprendi uma coisa? Eu aprendi uma coisa que é interessante. Toda vez que você faz algo para você, que eu até pergunto para a galera, para os nossos clientes que vai lá, quando foi a última vez que você fez algo para você? A maioria deles ficam calados, eles não têm resposta. Qual foi a última vez que você fez algo para você? A resposta é quieto, calado. E aí o cara para pensar, fala, caramba, será que é frescura? Será que é mesmo frescura? Muitas vezes as pessoas ficam ligando porque os outros vão falar. Exatamente. Né? Esquece, na verdade, o que é o preconceito.
E assim, recentemente, eu nunca tinha feito também, comecei a fazer agora recentemente, fiz o Lavien, aqui que eu tenho muitas manchas no pescoço devido ao sol, que eu trabalhei muito tempo em campo, né? Sim. Então, mas pra mim, falar, para dessa bichice aí, cara. Antigamente era assim, na década de 90. E se eu falasse isso com meus amigos, alguma coisa, aí tá virando viadinho. Mas estou falando isso lá no passado. E hoje em dia você entende que é totalmente diferente, né, cara? Isso aí te traz saúde, qualidade, tantos outros benefícios. É né, outra cara? coisa. Assim, é até interessante. Tem alguns episódios na minha vida que foram mais ou menos assim. Na minha casa sou eu, mais 2 irmãos, mais meu pai e a mãe. Então, em 5 pessoas, uma é mulher, outra é o marido e 3 filhos. E aí aqui, o marido, o Zelão, é aquele homem machão, bravão, sabe? E cara era foda, ele era briguento pra caramba, ele era foda, muito louco ele era. E bem tradicional mesmo, assim. E era assim, eu sempre gostei de musculação. Apesar que eu estou um pouquinho largadinho da musculação ultimamente, mas eu sempre gostei. Ainda vou, mas eu já gostei mais. E assim, uma das primeiras coisas que a pessoa começa a ir na musculação é aparar pelo no corpo. Porque é mais higiênico, fica esteticamente mais bonito, né, tal, né? E aí aconteceu, aí eu comecei há 20 anos atrás a musculação. Na época a musculação era bem fraquinha aqui em São Roque ainda, né? E aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a aparar os pelos, aí cai nisso que você falou. Aí imagine só, meu pai é aquele homem ogrão, grosseirão. Meus irmãos, criado por Zelão, Tudo também, né? Zelão pequenininho, igualzinho. Eles falam, pô, você tá com frescura, e essa viadagem aí de cortar pelo no corpo? E eu falava, cara, o dia que você cortar o pelo no corpo, você nunca mais vai parar de cortar, eu falava pra eles. Deixa eu com a minha viadagem aqui, ó. E eu até brincava com eles, você acha que mulher gosta de homem de sacão peludo? Não gosta, velho. Até zoava, né? Olha pra mim e olha pra você. Acha que vai preferir você tudo peludo ou eu? Quem que elas vão preferir? Até brincava assim. Né? Já via no osso, né? Já brincava assim. Né? E realmente a higiene, a estética é diferente, né? Ainda mais pra eu que eu fazia musculação, o suor, não dava odor. Nossa, um monte de coisa melhorou. E aí, beleza. E aí essa conversa, a viadagem, não sei o que, isso, aquilo. Cara, acho que não deu um ano. Todos eles estavam aparando o pelo do corpo, cara. Caraca. Na região íntima. Todos. Entendeu? E foi até engraçado. E aconteceu a mesma coisa um pouquinho antes com a cueca. Antigamente que era a cueca mais cavadinha, né? Aí depois veio aquelas cueca box, né? Aí já... Eu fui o primeiro a começar a cueca box em casa. Aí tava lá no varalzinho de casa lá, essa cueca de viada aí, cueca de homem é essa. Cara, a mesma coisa, não deu 3, 4 meses, tá? Todo mundo usando a cueca box lá. E eles frequentam hoje a clínica, não? Seus irmãos, seu pai? Então, aí você vai tocar num assunto interessante. Até uma coisa assim que mexe comigo. Porque assim, como eu disse anteriormente, assim, eu sofri muito, assim, 2 anos por ele não estar lá, né? Que eu estava acostumado com a cara dele lá. E assim, quando eu achei que aquele episódio tinha se encerrado, ele é meu sócio na clínica. Ah, tá. Ele é meu sócio. E aí quando você pensa, poxa, quando você acha que o negócio acabou, não acabou. Deus não. junta de novo. Apenas começou, entendeu? Ele não vai na clínica lá. Ainda tá com... Ele não vai na clínica para visitar. Mas ele fez um tratamento capilar. Ele tem 73 anos. E ele tem bastante cabelo, só tava muito fininho o cabelo dele, sabe? Ele fez um tratamento capilar, pensa no velho cabeludo que ficou lá. É cara. mesmo? E ele é vaidosão. Apesar de ser grosseirão, sempre com o peitinho no bolso. Entendeu? Sempre passando perfume. Pô, se eu tivesse na minha época, antes de começar a cair meus cabelos, se eu tivesse algumas dessas tecnologias atuais, eu acho que até hoje teria cabelo. Cara. Não, é absurdo. O resultado é absurdo. Quando você pega no começo da queda, no começo do afinamento capilar, é absurda. Se você vê a resposta que meu pai, com 73 anos, teve no tratamento capilar dele, e agora imagine só, e volta naquilo ali que você falou. O homem mais grosso que eu conheço na minha vida, que é o Zelão. E ele foi lá e fez um tratamento capilar e ficou super feliz, cara. Ficou assim... Vai um botox, essas coisas, daí já não. Não, né? botox não. Ele tá pensando em depilação, cara. Tá, mas pô, já tá namorando a ideia, tá cara. Pensando. Porra, cara, isso aí já é interessante. Então, porque assim, o que o homem, na verdade, ele faz? Ele, na verdade, não é que ele vai ver com preconceito. É a zoeira, não é o preconceito. É a zoeira. Porque no fundo, ele vê um amigo melhor, ele vai querer ficar melhor. Né? Não vai. Não tem, ó. É a cultura também, né? Nossa sociedade, ela não tem essa característica cultural. Lá fora já é bem mais popular. Né? Cara, eu depilação, tipo assim, eu aparo, né, inteiro, tudo.
Mas eu não fiz depilação porque sempre tenho na cabeça que tira a tatuagem. E eu tenho tatuagem na costa. É uma região que eu gostaria de fazer e provavelmente vai tirar, né? A depilação é assim, as tecnologias que tem hoje em dia aí é aquela fotodepilação, a laser e a LED, né? Elas são tecnologias, então. Então, na verdade, basicamente, elas são tecnologias que ela vai matar o pelo pela raiz. Então, ela vai dar um disparo de luz, ali, de acordo com a sua tecnologia. No meu caso, é a depilação a LED. Porque lembrando lá atrás que eu falei que a minha clínica é uma clínica de tratamento para o público masculino. Sim. Então, ou seja, os protocolos são desenvolvidos exclusivos para o homem. Além disso, eles são desenvolvidos conforme as características do homem também. Né? A gente pega... as clínicas estéticas convencionais, o que acontece? A maioria ainda os protocolos são para as mulheres, porque são as mulheres que mais buscam. Sim. Só que o homem tem questão hormonal, tem pele mais espessa, mais massa magra, menos massa gorda no corpo. Então tem várias coisas da biologia do corpo do homem que é diferente da mulher. Então a homens, ela trouxe esse negócio. Então a depilação a LED é uma característica do homem. Qual é? A dor. A mulher, ela faz depilação a cera na virilha. Tá aí, tá E nem tá aí. feliz. O homem, se ele vê a cera, ele já desiste. Só de ver a cera. Ele Já coloquei abandona. cera na costa, é foda. Ele abandona. Então, a depilação a LED é a depilação por tecnologia mais confortável que existe. E ela tiraria a tatuagem ou não? Você sente a fisgada, mas não é aquela dor que fala, nossa, é diferente do laser, de outras tecnologias que dói mais. Então, como qualquer outra tecnologia, ela vai agredir a tatuagem, porque ela vai pela melanina do pelo. Então, tudo que ter a coloração mais escura, a luz ela vai penetrar ali. Então, basicamente, ela vai queimar a sua tatuagem se você fizer qualquer depilação, ela seja laser, LED. Você vai fazendo a tatuagem, você vai queimar a sua pele, você vai estragar a sua depilação. Justamente por causa da pigmentação escurecida da tinta. Entendi. Ainda não inventaram tecnologia para duas coisas. A tatuagem, para fazer a depilação com tecnologia na tatuagem, e para pelos brancos. Não existe também ainda tecnologia para pelos brancos. O cara que inventar, o cara tá bonito. Hoje a OMS ela trabalha com quais tipos de tratamento? Todos eles. Fale para nós aqui, até para passar para o público nosso, né? Certo. O nosso carro-chefe é o tratamento capilar. Né? Eu faço as minhas sessões a cada 3, 4 meses, eu faço uma sessão. E assim, nossa, é absurdo o resultado. É assim. E a maior reclamação do homem hoje é a questão capilar. É o que mais aparece homem lá com problema de autoestima afetada, é a parte capilar. Isso aí é o carro-chefe. Isso é uma coisa que o homem procura sem preconceito. Que a gente falou ali, o cara vai lá, eu quero acabar com isso. Né? O nosso segundo mais queridinho lá é a depilação a LED. Né? A depilação a LED é bastante procurada. Né? Tem a depilação a LED que a gente pode fazer na faixa da barba, que nem eu uso barba. Então eu faço a depilação a LED na faixa, que é o contorno. Na verdade eu faço da faixa da barba até o dedão do pé. Eu não tenho mais pelo no corpo mais. Eu nunca gostei de pelo, vai agora então que eu tenho a chance. Tem que fazer um período em período ou não? É uma sessão por mês em cada área. Para depois de um ano não nascer mais mesmo. O que vai acontecer? São 10 sessões, né? Entre a sexta e a oitava sessão, os pelos praticamente foram mortos, aqueles pelos que tem ali. A 10ª sessão é para contemplar o tratamento mesmo. Pode nascer um novo pelo, porque pelo é hormonal. Os pelos que você fez do tratamento ali foram mortos, mas os pelos podem nascer uns novos, ou seja, é um novo pelo que nasceu. Aí se nascer um novo pelo, vai ser um pelinho ou outro naquela região. Por exemplo, eu fiz a mão ali, na 10ª sessão acabou os pelos. Pode ser que daqui 6 meses, mas nasça um pelinho ou outro, mas vai ser um pelinho ou outro. Aí você faz uma sessãozinha de manutenção, uma vez a cada 3 meses, 4 meses. Uma coisa bem assim, bem tranquila. E aí depois, nós temos também um negócio que está sendo procurado bastante, que é um tratamento de gordura localizada, né? Papada, essas coisas assim. Essa é uma parte que é facial que eu já vou entrar. A gordura localizada é onde os homens mais procuram. Na região da cintura, é o queridinho. Tô precisando. Tô precisando. Esse protocolo é o seguinte, esse protocolo é muito legal para aquele cara que passou de 30 a 40 anos. Tipo assim, é um cara que pratica exercícios, mas que tá brigando com aquela pochetezinha. Tipo assim, cara, falta aquele pouquinho ali para eu conseguir, né, ficar com a barriguinha reta.
Esse protocolo é um protocolo de criolipólise com criofrequência. Ele também pode ser adicionado a enzimas também no protocolo da pessoa. É um tratamento de mais ou menos 3 meses. Ele tem um resultado muito próximo de uma lipoaspiração. Caraca. Só que utilizado as enzimas mais tecnologias de criolipólise mais criofrequência. Somente tem resultado aquele paciente que tiver disposto a praticar exercício. Porque ele vai provocar uma inflamação naquela gordurinha localizada no carinha e o carinha vai ter que metabolizar aquela gordura. De que forma? Através do exercício físico. Não precisa ser um exercício físico intenso, outra coisa que a gente também traz que é legal. O cara consegue praticar exercício físico 3 vezes na semana, de maneira moderada, já é o suficiente para ele ter um resultado legal. A alimentação também envolveria, daí também ou não? Sim, então por isso que eu falei para você. Não adianta o cara chegar lá e tomar um monte de cerveja depois. Não, é importante para aquele cara que já é praticante de exercício e quer eliminar aquela pochetinha. Normalmente, o cara que não está acostumado a praticar o exercício físico, ele já não tá bem, não tem esse hábito de uma alimentação. Não precisa ser uma alimentação extra, diferente. Uma alimentação balanceada, né? E aí o que acontece? 3 meses, o cara tem um resultado muito legal mesmo. Muito, muito legal. Não é totalmente indolor, não é invasivo. Na verdade, o cara dorme durante uma sessão de criolipólise lá. O cara fica uma hora deitado na maca lá, ele provoca um congelamento na gordurinha ali. Meu, é tranquilo. Aí depois também um tratamento bem legal que a gente tem lá é a questão dos faciais, que é o que você falou de papada, etc. Tal. Eu depois vou mandar para você uma foto minha É setembro, nós entramos em setembro, olha, tem 1 ano. Eu vou procurar essa foto e vou mandar para você minha há 1 ano atrás. Eu não tinha pescoço, literalmente. Eu não tinha pescoço. Juntava tudo. Vou mostrar para você, você vai ver. Nós trazemos tratamentos faciais, vários tipos. Aquele cara quando dá o sorriso, tem os pés de galinha, quando levanta a sobrancelha, aí tem as ruguinhas que levantam. Nós temos botox aí. Os botox da vida. Botox tem para sudorese também. Aquela pessoa que, sabe a pessoa que tem muito suor nas axilas, em excesso, tem também para sudorese. É interessante. Era uma coisa que eu não sabia. Muitos homens não sabem. Nós já tivemos há uns 3 ou 4 clientes que já procuraram a gente. E assim, eu fiquei até um pouco preocupado com um desses pacientes. Foi feita a higienização para aplicar no botox nas 2 axilas. Começou a aplicar na primeira, quando chegou na segunda, estava molhada já. Teve que secar, higienizar tudo antes para poder aplicar na segunda. Caraca, velho. E assim, cara, ele ficou muito feliz com o resultado. Então, assim, o Botox é também para sudorese. É interessante isso. Pô. Então, tem o Botox para as rugas, para corrigir as rugas, né? Tem as pessoas que se queixam da cicatriz de acne, que são aqueles furinhos, né? Temos tratamentos para amenizar, né? Melasma, que são as manchas, né? Ou a cicatriz de acne e melasma não existe cura. Existe controle, existe melhora, mas não existe cura 100%. Você controla, você diminui, entendeu? Mas temos tratamento para isso também. Também temos aquela questão de harmonização. E estamos tendo bastante procura também. Às vezes o cara quer um queixão mais quadradão, então você faz o preenchimento com ácido hialurônico, ou ele quer ter aqui um pouquinho mais largo, um queixo um pouquinho mais projetado. Eu fiz um monte de coisa lá, cara. Imagina, você tem que ser a base do teste da turma. Eu tenho o Botox, né? Na testa e nos pés de galinha. E a minha boca vai ser aquela boca de velhinha, aquela boquinha bem caidinha, assim. Bem caidinha mesmo. Vou mostrar pra você depois também. Caraca, a diferença antes e depois. Então eu fiz um leve preenchimento aqui e só uma pontinha no queixo, mas bem a pontinha bem assim tranquila. E eu também fiz um equipamento que é o ultrassom microfocado. Esse aí, eu acredito que seja a única clínica de São Roque, talvez da região, que tem essa tecnologia. Ele é um equipamento que ele, através de disparos de ultrassom, o próprio nome diz microfocado, então são focos bem pequenininhos, vários disparos, e ele vai perfurando a pele ali. Então ela trabalha a gordura, a musculatura e a flacidez. Ela trabalha 3 questões. Caraca. E assim, foi isso que eu resolvi. A minha bochecha era muito projetada para frente, minha cara era muito inchada. E eu não bebo, hein? E a cara era inchada, e eu tô com o mesmo peso que eu estava quando eu fiz em setembro também isso aí. Então não é porque eu emagreci, não, é porque realmente o negócio é muito, muito diferente mesmo. Então eu diminuí todo essa inchaço que eu tinha aqui, e eu não tinha pescoço.
Eu não tinha pessoa. Eu vou mostrar para você a foto. E aí esse cara é ultrassom microfocado. Ele basicamente é uma plástica facial, só que ela é não invasiva. É tudo feito por tecnologia. É claro que você tem uma leve dor dos disparos de ultrassom que tem ali, mas é uma dor assim que é suportável durante o tratamento também. E assim, a vantagem do ultrassom microfocado, assim, ele é muito mais barato do que você ter que se submeter a um cirurgião plástico, você vai ter o risco de uma cirurgia, vai ser invasiva, ela vai ter a questão da anestesia. Então, cara, lá não, lá é super confortável, você vai estar deitado numa maca tranquilo, não tem risco, você não vai ter anestesia, você não vai ter perfuração, você não vai ter corte, você não tem ponto, não tem agulha, não tem nada. E só que ela é um protocolo que exige cerca de 180 dias para o resultado final. Entendi. Porque ela estimula colágeno, trabalha a gordura, então é a longo prazo. E assim, esse é um protocolo mais para o meu cliente A, que eu tenho na clínica lá, que são protocolos mais caros. Mas é assim, a parte interessante da Homens é que é assim, eu posso ter uma diversidade de público muito grande. Por exemplo, há o homem que não gosta da faixa da barba, nos pelos na faixa da barba, ou que não gosta dos pelos nas axilas. Um protocolo desse aí é muito acessível. Eu acho que hoje em dia também começou a ficar mais acessível para o homem também poder ir, né? Se você não só para procura, né, mas muitas vezes o cara fala, pô, vou gastar tudo isso de dinheiro, não, daí acaba sendo um pouco acessível, poxa, isso eu consigo pagar. Acabou isso aí, lá na clínica lá, um cara com uma parcelinha de R$50, o cara faz o tratamento dele para eliminar os pelos da raiz, das axilas ou da barba, com parcelinha de menor que R$50 por mês. Só. R$50 é o preço de um lanche. Hoje em dia é isso mesmo. Então você vai gastar R$50 por mês para você eliminar o pelo de uma região pequena, entendeu? Então, assim, eu tenho tratamentos que cabem, assim, no bolso de todas as pessoas lá. E também temos a questão de harmonização facial, que pode bater 20, 30 mil reais uma harmonização, depende muito do que o cliente quer, do que o cliente deseja, é claro. Então, mas é assim. E uma outra coisa legal também que a Homens traz, ela tem o valor médio dos procedimentos é bem mais barato do que a concorrência também. Quando eu digo bem, é quase a metade do valor. É específico, né? Você é específico. É direcionada, exatamente. E assim, é legal que o homem lá é mimado, cara, pra você ter uma ideia. Se você chegar lá... Tá acostumado a ser mimado. Não, é mimado lá, cara. Pra começar, o cara tem uma questão lá, sei lá, eu tenho um problema com as minhas rugas lá, legal. Beleza, vou marcar uma avaliação com ele. Em primeiro lugar, a avaliação com a nossa doutora é gratuita. Não é cobrado valor nenhum com a nossa doutora. Ele vai chegar lá na clínica, ele vai ser recebido com um cardápio cortesia. Lá tem uísque, para ele tomar lá o quanto ele quiser. Tem cerveja Heineken Zero, Heineken comum, aguinha com gás, sem gás, Coca Zero, Coca comum, cafezinho, biscoito. O cara vai conversar, trocar ideia, recebido um cardápio cortesia, vai passar por uma consulta gratuita. Ele vai ser recebido também com um orçamento assim, que se a pessoa realmente deseja aquela questão na vida dele, ele procurou, pode procurar em qualquer lugar na região, ele vai fechar comigo. Por causa do meu atendimento, dos meus resultados e principalmente por causa do valor. Porque realmente o valor é muito acessível. O cara sai feliz de lá. É impossível ele procurar. E sem contar que não existe. Não existe espaço para o homem. Agora, a gente pode botar uma vírgula agora. Não existia, né? Não existia até agora, né? Não Ô, Du, existia. põe aí na coisa aqui para nós aqui, dar uma olhada aqui, que parece que não, já passou 1 hora aqui, e eu gostaria de fazer uma última perguntinha para ti também, antes de mostrar as suas redes sociais. Uhum. Você quer que mostre especificamente a pessoal dele ou a da empresa? Fica à vontade, você quer Como? a sua mostra da Homens ou a sua pessoal? Mostra Cara, as duas. o que tem na Homens tem na minha rede. Eu acabei prostituindo minha rede, cara. Eu sei como é isso. Pode mostrar da Homens. É a mesma coisa. Como o Fábio gostaria de ser lembrado no futuro? Tá, como eu gostaria de ser lembrado no futuro. Eu não sei se eu responderia como eu quero ser lembrado no futuro. Mas eu quero marcar uma coisa só, cara. Eu quero marcar, assim, a continuidade do que o meu pai começou. Assim, poxa, eu quero ser lembrado no futuro que isso aqui foi a continuação do Zelão.
Assim, porque se eu tô na clínica hoje, é para mostrar para ele que a gente ainda tá no jogo e ele se sente um pouco tristinho, um pouco abalado hoje, por ele não ter um negócio mais como ele tinha antes. Então eu faço isso por ele, para mostrar para ele que a gente ainda tá junto e que a gente passa os perrengues junto e que a gente continua tendo sucesso juntos. Amor de filho, né? É foda, é muito foda. Tá aí, ó. Que você fala um pouquinho quer alguma coisa mostrar em específico que mostra. Se você abusar, vai ter sua foto aí sem pescoço aí, não vai? Cara, tem, quer ver, ó? Se você rolar aí, ó, vai ter um. Vamos lá, deixa eu só lembrar qual que é, cara. Bom, também quem quiser aí dar uma fuçada, eu acho que é mais recente. Ó, tem um carinha que você deve conhecer ali, ó. Esse carinha você deve conhecer, esse carinha. Meu funcionário. Você conhece esse cara aí. Ele é mais recente. Tá fazendo tratamento capilar, certeza. Imagina se não, né? Imagina se não, né? Quer ver, ó? Cara, vamos ver. Bom, o pessoal dá uma fuçada aí também, né? Mas pra entrar em contato, tá lá em cima, né, Edu? Dá uma olhada lá em cima. eu acho que tem no... Não, acho que já deve... Entra no Stories pra ver. Eu acho que no Stories lá. Tá em cima. No Stories eu acho que tem o... Aqui? Eu acho que tem o... Ah, não, já saiu já. Já passou os 24 horas. Tinha eu lá com o meu... Sem pescoço, tinha eu lá, cara. Aí você tem um tratamento capilar. Tudo de alta tecnologia, né? É bem legal, cara. Olha a diferença desse capilar aí, cara. Caraca. Olha o resultado, né? Isso é real mesmo? Isso não é implante. Isso é tratamento capilar. Caraca, velho. Não, olha isso aí, cara. Então... Então, esse me chamou muita atenção. Eu falei, não, cara, eu vou fazer então no meu, vai nascer de novo, cara. Esse aí é o seguinte, esse é um resultado que a gente não costuma divulgar muito. Eu não divulgo ele como resultado. Porque assim, foi um caso apenas que nós tivemos. Mas teve um caso. Teve um caso. Tá ali. Mas assim também era um cara que ele seguiu muito a risco o tratamento dele. Né? Esse é um parceiro, esse é o Ícaro, um parceiro. Ele está fazendo. Ele está fazendo tratamento para barba. O tratamento capilar é o mesmo da barba também. Ele deu uma preenchida maior na barba, nós temos esse protocolo também. Olha o tratamento da barba dele. Ele quer ter uma barba mais preenchida. Ele falou, poxa, eu quero uma barba mais preenchida. É o mesmo tratamento do capilar. Ali está acontecendo agora um microagulhamento, que é o conhecido como MMP. Eles são aplicados ativos ali, medicamentos no couro ali, para poder estar crescendo. A mesma coisa aí, ó. Olha o meu pai ali, ó. Cadê? Volta, olha o resultadão que deu meu pai aqui, cara. Caraca. Isso aqui, ó, é um resultado da 4ª sessão ainda. O deles são 6 sessões. Olha o resultadão que deu. Agora você pensa num idoso de 73 anos. Tá feliz. A resposta que o corpo dele tem não é igual a nossa. E ele teve esse resultado. Imagina um homem mais jovem. Que 10. Apareceu o Zé legal. Então, quem quiser tá aí para procurar, tem uns telefones ali em cima. Tá no... Sim, tem no link da bio, lá tem o meu contato. Inclusive, aí. Esse contato é o meu celular direto, cara. Eu faço questão de atender todos os clientes. Que 10. Eu tenho um número do tráfego pago, que aí é a pessoa de vendas que faz. Agora, toda a rede social e todos esses contatos é diretamente comigo. Faço questão de atender um a um lá. Com certeza irei fazer uma visita em breve. Você vai gostar. Fábio, quiser deixar o último recado para as pessoas, quiser passar endereço, qualquer outra coisa, fique à vontade aí. Sim, eu quero falar 2 coisas. Primeiramente, eu quero agradecer você, porque assim, não é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Por dentro eu tô assim, no cagaço, assim. Mas assim, agradeço mesmo de estar aqui com você. É muito legal poder compartilhar coisas da minha vida com alguém. Né? Não te conhecia, né? Mas a primeira impressão tem uma primeira impressão muito boa de você. Você é um cara super 10, você é um cara legal mesmo. Obrigado. E é legal o seu trabalho, principalmente. Isso aí a gente tem que falar, porque eu andei fuçando os trabalhos que você divulga lá. É muito legal mesmo. É assim, até por isso que eu acabei vindo. Se alguém tem assim aquela dificuldade de participar, por ter um receio, medo ou dificuldade, cara, foi para mim tranquilo. Né? Acaba ficando à vontade, eu falo. Não, é tranquilo. Nossa, se eu soubesse, tinha vindo antes. Faz tempo que a gente está conversando sobre isso. Faz tempo que tu tentando te convencer. Falando, boa, mas não gosto das câmeras. Poxa, vem aqui que você vê, é só um bater papo. Eu tava no cagaço, cara. Mas, cara, super tranquilo. Gostei muito. E assim,
Na verdade, assim, a única coisa que eu quero, assim, quero deixar um recadinho pra galera. É assim, assim, uma coisa que eu aprendi, eu era meio sistemático, meio grosseirão, e eu descobri, assim, uma coisa muito importante, parece boba, mas o homem, ele precisa se cuidar. O homem não faz nada para ele, o homem faz para a família, para a esposa, para os filhos, para o trabalho, e ele não faz nada para ele, entendeu? A gente está tendo muito caso aí de homens com depressão, né? Eu tenho sorte de não ter isso, espero nunca ter que passar por isso, mas eu vejo muito homens assim com problema de autoestima. Diariamente eu recebo na clínica homens assim extremamente abalados, assim, por questões assim de que, poxa, a minha esposa separou de mim porque ela me acha feio. Teve homens que foi na clínica falar isso aí, cara. O cara super abalado, cara. Entendeu? E parece bobo isso aí, mas a gente não tem que sofrer por isso não, cara. Entendeu? A gente não tem que sofrer, a gente tem que... Quebrar os paradigmas, né? Tem que estar voando, cara. E a coisa mais gostosa do mundo é você se olhar no espelho e falar, pô, esse negócio me incomodava, agora não incomoda mais, cara. Eu quero que isso não vai me incomodar mais, cara. Que legal. Bom, eu que agradeço a sua presença. Eu sei que foi difícil para você aqui, porque querendo ou não, as câmeras acabam ainda deixando um pouquinho inibido. Não percebi isso. Você já viu alguma coisa, Edu? Foi bem sossegado, você conseguiu lidar bem com elas ali, mas agradeço, eu sei que também sua empresa aí demanda você estar lá, antes mesmo estava resolvendo os problemas. Obrigado por compartilhar um pouco da sua vida, um trechinho, e esse é o intuito do Desconforto Produtivo, ajudar pessoas que têm milhões de vontade de fazer, sei lá, se cuidar, empreender e não tem essa coragem, e vocês trazem isso para o nosso público. Obrigadão. Sim. Não, eu queria agradecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu adorei, e até o próximo.